Fala galera, hoje então, sexta-feira, trazendo aqui para vocês o vídeo de análise dos papéis dos inscritos, beleza? Então, esse é um quadro onde a gente traz aqui a análise que eu faço em cima dessas ações dos inscritos, beleza? Aqui não tem nada de IA, aqui é só eu analisando mesmo, beleza? A primeira ação de hoje foi pedida pela Maria Augusta, até aqui na tela, é o BBAS3, ação do Banco do Brasil, beleza? Muito falada aí nos últimos meses, né? Muito porque olha esse aumento aqui que está tendo desde 2021 para cá. Então ela está no máximo histórico aqui, pelo menos nos últimos 5 anos, né? Cotada a 57 e 64. Eu fui muito feliz com essas ações, que eu comprei elas a, sei lá, R$30. Mas não comprei muito, né, galera? Infelizmente a gente não tem tanta grana assim para comprar ação, né? Mas eu já tive um lucro bem legal com o Banco do Brasil, lembrando, não é recomendação de investimento, galera. Como eu disse, teve uma variação positiva aqui nos últimos 12 meses, né? Tá com P sobre L, tá maior que 1, obviamente, mas ele tá bem baixo ainda para ações de banco, beleza? E um P sobre VP descontado para ação de banco. Um dividendo absurdo, quase todo mês cai ali alguma coisa do Banco do Brasil. Realmente é bastante dividendo e eles pagam, beleza? Vamos lá para os dados aqui, um payout bem razoável, 41%, margem líquida muito saudável, 12% aqui tá ótimo, um ROI acima de 10, né, que é o que a galera considera bom. Eu fiz a conta do valor justo de Graham, né, para essa ação, e eu cheguei no valor de R$120. Então, segundo o Graham, ele ainda tá com 50% de desconto aqui mais na cotação, beleza? Para quem não sabe, o preço justo de Graham, 22,5 vezes VPA vezes LPA, se tira a raiz quadrada disso, vai te dar o valor justo de Graham, beleza? No investidor 10, ele tem 9 de 10 pontos no buy and hold. O único check que ele não tem aqui é que ele já deu prejuízo, né? Mas se a gente olhar nos últimos anos, é uma ação que está muito sólida, beleza? O pagamento de dividendos aqui é um reloginho, tá? Ele paga, em média... Aqui a média dos últimos 5 anos está muito parecida com o dividend yield atual, então não deve mudar muito essa questão dos dividendos, beleza? Um lucro líquido que está aumentando desde 2020, está aumentando consistentemente aqui, deixa eu ver se consigo ver os 10 anos, melhor ainda, está aumentando desde 2016, ó. Só 2015 que ele teve uma quedinha aqui por conta de uma crise muito grande, né? Mas é um lucro líquido que vem aumentando consistentemente. Ele atualmente vem batendo o Ibovespa aqui, isso mais nos últimos anos do que antes aqui, mas está batendo o Ibovespa. E a última coisa que a gente pode ver aqui é a receita. Receita teve uma queda lá em 2015, mas depois voltou a aumentar bastante aí de 2020 para frente. Questão de patrimônio também vem aumentando, então mais escadinha ainda, tá? Então assim, quando você olha para os números, é uma boa ação. Qual que é o problema de Banco do Brasil e por que muita gente fica fora do Banco do Brasil? É uma estatal. Então, ela está muito atrelada a políticas de governo. Uma decisão política pode ter um impacto muito grande no valor da ação e no fundamento dessa ação. Então, muita gente fica longe de ação de estatal por causa disso. Acontecem variações um pouco mais imprevisíveis. Isso não quer dizer que empresas que não são estatais também não têm variação imprevisível. Olha o caso da Americanas, por exemplo, que aconteceu aí nos últimos anos. Mas, assim, é um ponto de atenção a mais que você tem que considerar quando você vai investir em Banco do Brasil, beleza? Eu já disse que é uma ação que eu tenho na minha carteira, mas entendendo os riscos que estão associados a ela, beleza? Você quer colocar na sua carteira, você tem que entender os riscos que existem associados nessa ação aqui. Beleza, galera? Agora a gente tem um fundo imobiliário, a gente tem o Caio, ele pediu o XPML 11. É um outro fundo que eu também sou um pouco enviesado, porque eu tenho na minha carteira, então eu gostaria que ele subisse, sabendo desse viés que eu tenho, é um fundo de shopping, né? Então a cotação dele tá 118,48, fechamento do dia 8/3, beleza, galera? Então tem uma semana aí de leizinho desse fundo. Tá com dividend yield interessante para o segmento. A maioria dos shoppings ainda não se recuperou daquela queda que aconteceu em 2020, né? Todo mundo sabe por quê. Então eles ainda estão com dividend yield um pouco baixo. Lembra que o dividend yield de um fundo de tijolo
Quando você vai comparar com fundo de papel, é uma comparação injusta, porque o de tijolo sempre é menor, tá? Mas o de tijolo, ele é ali um pouco mais seguro, beleza? Uma coisa que eu não gosto, ele tá com P sobre VP maior do que 1. Para fundos imobiliários, eu não acho que seja uma boa você pagar um P sobre VP muito maior que 1. Ele tá aqui no limite do que eu considero ok para um fundo de shopping, né? Para um fundo de tijolo, mas essa é a minha opinião, beleza? Se quiser pagar mais, não tem problema. Considere qual é o seu valor máximo, quanto você está disposto a pagar mais do que o fundo vale, beleza? Às vezes faz sentido, porque às vezes ele continua subindo. Mas pensa que o XPML11 ele está maior que o P sobre VP e já está na máxima histórica dele. Então, não vejo muito motivo para ele continuar subindo. Lembrando, também não é só isso que você tem que ver na sua análise, tem que ver tudo, todos os fundamentos desse cara aqui. O XPML, ele tem muitos cotistas, tá, galera? Ele tem aqui 410 mil cotistas, tá? Então, é um fundo que você não vai ter problema com liquidez. Você vê que a liquidez dele é 14 milhões de reais. Então, se você não tem todo esse dinheiro para investir, você não vai ter esse problema de liquidez com ele. O que é bom? Ele tem uma vacância muito controlada, 4,4% é bastante controlado. E ele tem uma taxa de administração que não é tão alta assim, 0,55% ao ano. Não é uma taxa muito alta, também não é das mais baixas, mas não é muito alta. Só que ele tem um patrimônio muito grande, 3,45 bilhões em patrimônio. Isso é bastante coisa, tá, galera? Como a gente disse, ele está com o P sobre VP um pouco acima, também está acima na comparação com outros fundos do segmento, só que ele está pagando mais dividendo do que outros fundos do segmento. Concorda muito com aquilo que eu falei da questão dos shoppings ainda não terem se estabelecido tão bem após 2020, beleza? Se a gente olhar para o pagamento de dividendos, tá, só tem aqui o de um ano, mas no último ano ele foi aqui reloginho com uma tendência aqui de aumento, beleza? Então, ó, estava pagando 77 centavos, voltou aqui a pagar 92 centavos, pagando dividendos aí de maneira consistente. Não temos o gráfico dos 5 anos aqui, mas é isso, tá? Com os pagamentos de dividendo ok. Tá batendo o CDI, o que é muito bom, sempre é bom. Não tem muito sentido você ir para renda variável se você não bater o CDI. Aí, se for fazer isso, fica no CDI mesmo. Por último, vamos analisar aqui os fundos dele. É um fundo bastante diversificado, então tem aqui São Paulo, majoritariamente, né? Mas também Rio, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Olhando para os shoppings aqui, não são shoppings que eu conheço, tá? Mas a diversificação já é bastante segura, né? Já faz com que seja um fundo bastante sólido, bastante seguro aqui. Então, acho que é uma boa opção. Não é recomendação de investimento, tá? Mas com o detalhe de que ele tem um P sobre VP que ainda está um pouco acima do que eu gosto para mim. Então, assim, não estou fazendo aportes nesse momento nesse fundo, tá? Muito por causa dessa questão do P sobre VP. Vou esperar ele abaixar um pouquinho para aportar mais, beleza? Mas lembrando, essa é a minha opinião. A opinião de vocês pode ser um pouco diferente, cada um tem a sua. Não é recomendação de investimento. Enfim, o último fundo foi um pedido do Roberto Souza e ele pediu o MXRF11. Esse aqui é muito famoso, né, galera? MXRF11, acho que é um dos fundos imobiliários que mais tem cotista. Deixa eu ver aqui já. 1 milhão de cotistas. Então, vou tomar cuidado com o que eu falo aqui, que a galera não sabe separar análise e torcida, né? Então, preciso tomar até cuidado com o que eu falo aqui, que pode ter muita gente brava comigo, mas eu vou falar o que eu penso, independente do hate que possa vir, tá, galera? Bom, primeiro, ele tá com uma cota de 10,31, né? Tá pagando um dividendo interessante, mas tá com P sobre VP acima de 1. Para mim, para essa pessoa, fundos de papel com P sobre VP acima de 1, eu não compro. Não tem justificativa para eu comprar P sobre VP maior que 1. Ou é 1 ou é menos. Mas para mim, para você pode ser diferente, não tem problema nenhum nisso. Ele está na alta histórica e está nos últimos dias aqui, se a gente olhar, desde janeiro, ele está numa tendência de queda, beleza? Muito por essa questão do P sobre VP. A ideia do P sobre VP é que ele fique equilibrado perto de 1, né, galera? Então, eu vejo que essa tendência de queda, talvez ela se mantenha aí
nos próximos meses, beleza? Até ele recuperar ali o preço por VP igual a 1 dele. Ainda é um fundo que está pagando bem, 13,08% de dividendos, mas tomem cuidado porque a gente vai ter uma queda na Selic. A gente está passando por um período de queda da Selic. Quando a Selic cai, o rendimento dos fundos de papel cai junto, beleza? Então, provavelmente, esse dividend yield vai reduzir um pouquinho. Quando a gente olha aqui para outros dados do fundo, o que é bastante interessante é o valor patrimonial dele. É muito grande, 3,32 bilhões de reais. Então, o que acontece quando você tem um fundo de valor patrimonial muito grande? Ele é mais resiliente à possível inadimplência. Então, se você tem um fundo de valor pequeno e alguém não te paga, você pode ter problema. Mas se você tem bastante valor patrimonial, não é tanto problema assim. Ó, vamos trazer para uma coisa mais palpável, gente. Vamos supor que você tem 2 casas para alugar. E você tem 2 inquilinos morando nessa casa. Tudo bem, é fundo de papel, mas a analogia vale. Tá? Você tem 2 inquilinos morando nessas 2 casas. Se um deles não paga o aluguel, você vai perder metade da sua renda. Então, você vai ser bastante impactado. Isso é o que acontece em fundos imobiliários, tanto de papel como de tijolo, de valor patrimonial baixo, quando eles sofrem o processo de inadimplência por algum dos contratantes ali. Isso que acontece. Ele é bastante impactado porque ele tem pouco patrimônio. Agora, se você tem 20 casas, as 20 alugadas, e um inquilino deixa de pagar o aluguel, você vai receber menos, obviamente. Mas você vai ser menos impactado do que se você tivesse só 2 casas, beleza? Essa é a diferença dos fundos que tem valor patrimonial grande e valor patrimonial pequeno, beleza? Dito isso, o valor patrimonial dele é interessantíssimo, tá? Ele é um fundo bem resiliente, o que pode explicar a galera tá querendo comprar mesmo com P sobre VP alto, beleza? Em relação ao setor, ele tá mais caro do que a comparação. Vendo o setor é 0,94, ele está a 1,04, mas o dividendo está maior também do que o setor, então também justifica um pouco o fato dele estar um pouco mais caro. Se a gente olha o dividend yield médio, a gente vê que do começo de 2023 para cá, ele reduziu um pouquinho, muito por conta daquela questão da Selic, né, galera? Ó, ele aumentou aqui em 2019, então ele acompanhou mais ou menos o movimento da Selic. Ó, 2022 chegou no máximo e depois caiu um pouquinho agora a partir de 2023. Então, o fundo de papel clássico está acompanhando o movimento da Selic, beleza? Vem batendo o CDI, então ótimo. E aí, o MXRF11, apesar de ele estar listado como fundo de papel ali, ele na verdade é um fundo híbrido, porque ele também tem alguns imóveis, tá? São imóveis que eu, para ser honesto, não conheço, mas estão provavelmente na cidade de São Paulo, né? Então, podem ser aí imóveis bem interessantes. Recomendo que você dê uma olhada no RI do fundo, né? E veja quais são esses fundos, se você tem interesse nesse fundo, beleza? Então é isso, galera. De maneira geral, é um fundo bem sólido para se investir, tá? Acredito que todo mundo tem um pouco de cota de MXRF11, realmente. A carteira de todo mundo que eu vejo tem esse fundo aí, tá? Mas eu tenho que confessar que a IA não ranqueia ele muito bem, tá, galera? A IA, ela não gosta muito do MXRF11. Então, assim, por quê? Não dá para explicar muito bem, né? A gente não sabe muito bem quais são os parâmetros que a IA considera dentro da rede neural, né? Se quer entender melhor como que a IA funciona, eu vou deixar linkado um vídeo aqui que eu falo sobre isso, tá? Mas, no geral, parece ser sim um bom fundo, mas não é uma recomendação de investimento, tá, galera? Então, espero que eu tenha respondido aí as questões dos inscritos. Se você quer que eu analise um fundo que você tem na sua carteira ou que você tem interesse em estudar, deixa nos comentários aqui que eu faço isso para vocês, beleza? É isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para a gente poder estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Então, um abraço e até a próxima.